Vamos continuar meditando sobre o Evangelho transforma todas as coisas. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de João. E eu sou muito grato a Deus pela vida da Poliana, que está conosco. Cadê você, Poliana? Só faz assim. Muito bem, que bom, Poliana, que você está aqui. Você é a irmã da Soraya, é? Mas rapaz, olha só que coisa boa, prazer em conhecê-la, viu? Que Deus abençoe, muito feliz de ter você conosco nessa noite. Aos nossos irmãos que estão em casa, que não puderam vir ao templo, que Deus em Cristo os abençoe. Nós estamos anotando os seus pedidos de oração, toda terça e quinta nós estamos juntos. O irmão Carlos fez o seu pedido, a Lourdes Maria fez o seu pedido e também o Henrique. Nós vamos orar pelos pedidos de vocês. Toda terça e quinta às 15 horas é o nosso momento de oração aqui na igreja. Vamos então ler o que diz a palavra de Deus na primeira carta de João. Vamos ler capítulo 1, versículo 5, a parte B. Diz assim: Deus é luz, e nele não há escuridão alguma. Agora quero convidar você ao capítulo 3, versículo de número 3. Lá está escrito assim: e todos que têm essa esperança se manterão puros, como ele é puro. Agora, versículo de número 7, desse mesmo capítulo 3. João escreve assim: filhinhos, não deixem que ninguém os engane a esse respeito. Quando uma pessoa faz o que é justo, mostra que é justa, como ele é justo. E por último, capítulo 4, versículo de número 8. Mais importante para nós é a parte B, quando João diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Acabamos de ler 4 características que João descreve sobre Deus nessa carta. Ele diz que Deus é luz, ele diz que Deus é puro, ele diz que Deus é justo e ele diz que Deus é amor. E essas características conduzem as nossas vidas, porque nós estamos dizendo que o Evangelho transforma todas as coisas. Primeiro, nós dissemos que o Evangelho transforma a posição do pecador, porque o pecador, ele estava antes na escuridão, ele estava nas trevas, ele estava no egoísmo, ele estava no reino dos homens. E aí, como diz Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14, Paulo diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou. Para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Primeira característica que o Evangelho transforma é a posição. Você agora está no reino de Deus. Hoje de manhã nós refletimos que o Evangelho transforma também o comportamento. Se eu estava aqui e vim para cá, e aqui é diferente de lá, então o meu comportamento aqui vai ser diferente, porque as prioridades são outras, os princípios são outros, a convivência, tudo muda, tudo muda. E eu citei como exemplo aqui, irmãos, a saída hoje de manhã, a saída do povo de Deus. Eles estavam no Egito, isso nós encontramos lá em Êxodo, e eles saíram do Egito para ir para onde? Para Canaã. Mas eles eram escravos no Egito.
E Deus não queria que eles continuassem escravos em Canaã. Por isso que eles tiveram que dar uma paradinha no Sinai. Uma paradinha pequena, de 1 ano e 2 meses. Lá no Sinai, Deus deu a lei ao povo. E essa lei significava assim: olha, vocês tinham tal comportamento. Agora o Evangelho, a minha presença vai mudar todas as coisas em vocês. E vocês lembram dos 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não cometerás adultério, não cobiçarás as coisas do próximo. E nós precisamos imaginar que isso tudo era uma realidade. Já pensou esse povo de Israel vivendo como? Matando, adulterando, dando falso testemunho. Tudo isso era uma realidade. Por isso que Deus tem que dizer: não faça isso. E eles foram agora viver essa nova realidade. O Evangelho transforma a nossa posição, o Evangelho transforma o nosso comportamento, mas hoje nós vamos aprender que o Evangelho vai mais fundo do que isso. O Evangelho, ele transforma a nossa motivação. E para nós entendermos sobre motivação, eu queria dizer a vocês que a motivação correta é a prova de uma transformação verdadeira. Existe transformação falsa? Existe uma transformação que não, na verdade, era uma fake news? Quer dizer que você estava enganando? Quer dizer que não era uma transformação verdadeira? É uma pergunta que nós podemos nos fazer hoje à noite. Será que nós temos condições de identificar se uma transformação é verdadeira ou é falsa? Eu queria pensar com vocês com algumas situações do nosso dia a dia para entender esse tipo de possível falsificação nessa transformação. Por exemplo, imaginemos uma relação entre pais e filhos. Filhos pequenos, filhos adolescentes, filhos jovens, e eles estão com um comportamento ruim, irmã Ângela, um comportamento errado, um negócio assim, estão tudo torto. E aí de repente o pai ou a mãe chega e diz: olhe, se vocês não mudarem o comportamento de vocês, é peia, viu? E pega a cinta, não sei se ainda pode isso nos dias de hoje, pendura assim, ó, num prego. Quem já viveu essa época aí? Pendura num prego assim, diz: está vendo aqui? Olha, o nome disso aqui, olha, é correção. Agora, não ande na linha não, para você ver, seu cabra. Vamos, veja aí. E aí, acontece uma mudança instantânea de comportamento. Qual era a motivação por trás dessa mudança? Ó, eu não quero apanhar não. Eu posso até fazer alguma coisa errada, mas eu faço escondido. Agora, na frente do meu pai ou da minha mãe, meu comportamento, ó, é exemplar. Uma outra possível mudança de comportamento, que a gente pode ver se ela é verdadeira ou não, a gente pode pensar no casamento, né? Imagine o marido que transforma o seu comportamento para ter um benefício da esposa, ou a esposa que transforma o comportamento para poder, né, conseguir, quem sabe, o cartão de crédito, quem sabe, né, um presente, alguma coisa lá que ela tenha, que ela esteja em vista ou que ele esteja em vista, né? Eu pensei, irmãos, em dar esse exemplo dizendo assim: imagine um marido que muda o comportamento para não apanhar da mulher. Aí eu acho que não ia ficar muito bom esse exemplo, né?
por isso que eu não usei, tá? Mas olhe, existem situações no casamento mesmo, que você pode parar e perguntar assim para a pessoa: por que é, de verdade, que você mudou o seu comportamento? Me diga aí, por que é, qual é o motivo disso tudo? Bom, aí nós estamos indo mais fundo, nós estamos indo além do que é externo, nós estamos olhando para além do que as pessoas veem, nós estamos começando a olhar para o coração. E a verdade, irmãos, é que quando nós falamos em motivação, a motivação, ela revela o que está no coração. Por isso que o Evangelho, ele precisa ir mais fundo. O Evangelho, ele não pode ser só uma mudança de comportamento, porque há a possibilidade de uma mudança de comportamento pela motivação errada. E na verdade, a motivação define tudo. Se a motivação é correta, podemos dizer que aquela transformação foi verdadeira. Mas se a motivação é errada, então aquela transformação, irmãos, é fake news. Não está valendo diante de Deus. Quando João escreve a sua primeira carta, ele dá alguns exemplos de motivações corretas, e nós lemos esses exemplos aqui. Ele fala sobre luz, ele fala sobre pureza, ele fala sobre justiça, ele fala sobre amor, e João está dizendo que essas são as motivações que devem guiar as nossas vidas. Porque nós estamos diante de Deus? Porque nós obedecemos a Deus? Porque nós decidimos viver e entregar a nossa vida ao Senhor? João está dizendo que esses são os motivos, porque Deus é luz, porque Deus é puro, porque Deus é justiça, porque Deus é amor. Mas João também diz para nós algumas motivações erradas, e ele ele dá um exemplo dessa motivação errada, lá no capítulo 4, no versículo de número 18, ele diz assim: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo o medo, e se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Você percebe? Comece a pensar comigo em alguém que serve a Deus porque ele tem medo de Deus. Comece a pensar comigo em alguém que obedece a Deus porque ele tem medo de ir para o inferno. Se eu não obedecer a Deus, eu estou perdido, então eu tenho que obedecer. João está dizendo que essa motivação não é a motivação correta. Se for assim, você ainda não descobriu o amor. Existem outras motivações erradas para estar diante de Deus, ou para ser transformados. Por exemplo, você pode transformar a sua vida, ou viver uma transformação, por causa da sua reputação. Você pode se pegar pensando assim: rapaz, eu preciso mudar a minha vida, sabe por quê? Senão vão falar mal de mim. Pode ser uma motivação. Eu não quero ninguém falando nada de mim, por isso eu vou andar na linha, eu vou para a igreja, eu vou ter uma vida correta, eu vou viver direito. Mas uma outra motivação errada também pode ser o orgulho.
você pode se pegar pensando assim: eu preciso viver ao lado de Deus para que as pessoas falem bem de mim, para que elas olhem para mim e vejam como eu sou bom, para que elas vejam como eu sou uma pessoa honesta. Ah, como eu sou bom. Ah, é tão bom olhar para mim e alguém chegar e dizer: você é direito. Ah, muito obrigado. Isso pode gerar orgulho. Outra motivação errada que nós podemos ter é a motivação de adquirir benefícios. E você pode se pegar pensando assim: olha, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser transformado para receber bênçãos. Eu entendi tudo, moço. Se eu estiver do lado de lá, longe de Deus, aí eu não vou receber a minha bênção, aí eu não vou receber a promessa, aí eu não vou ter aquilo que eu tanto quero. Então eu sou esperto, ó, eu vou para o lado de Deus. Esse negócio de estar de um lado de um e do lado de outro, me lembrei de uma história no seminário, quando lá no seminário a gente tende para duas escolhas: ou você vai trabalhar numa igreja como pastor, ou você vai para missões, para algum lugar. E um dia, o diretor do seminário juntou todos os alunos no salão e disse: quem tem um chamado para a igreja, vá para o meu lado direito. Quem tem chamado para missões, vá para o lado esquerdo. Aí todo mundo esperou um pouquinho, pensou, aí foi, dividiram os lados, e aí o diretor disse assim: agora olhem uns para os outros. Se você está paquerando alguém que está do lado contrário, ou se você está namorando alguém do lado, pode acabar esse namoro que não vai dar certo não, porque vocês estão de um lado e está do outro. Quem me contou a história, que foi o diretor atual, quando eu estudava, ele disse assim: eu não sou besta, esperei para ver para onde a minha namorada ia primeiro, para mim ir atrás. A motivação dele nem era a igreja e nem era missões, ele estava motivado por outra ideia. As motivações, queridos, elas podem ser por um motivo real ou por um motivo falso. Quando Jesus esteve na terra, quando ele veio e desenvolveu o seu ministério terreno, ele encontrou algumas pessoas que a gente pode chamar de fake news. Eles eram os famosos fariseus, e você conhece as histórias. Eles tinham comportamentos transformados, ninguém conseguia acusar aqueles homens, por fora eles eram perfeitos, mas como é que estavam os seus corações? Corações totalmente corrompidos. Aí, no capítulo 7 de Marcos, Jesus ensina, irmãos, algo precioso. Ele ensina que todos os pecados e comportamentos ruins, antes deles surgirem, antes deles aparecerem, adivinhe aonde eles nascem, aonde é a fonte, aonde é a nascente desses pecados? É o coração. E ele diz assim: de dentro do coração da pessoa vem, eu estou lendo Marcos capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: vem os maus pensamentos, a imoralidade sexual, vem o roubo, vem o homicídio, vem o adultério, a cobiça. Se prepara aí, irmão, que tem mais coisa ruim aqui, viu? É muita coisa ruim para sair do coração, viu? Perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, chega, não, tem mais dois: orgulho e insensatez. Jesus diz assim: todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, e são elas que contaminam. Por isso que o Evangelho,
ele quer chegar mais fundo. O Evangelho transforma a nossa posição, o Evangelho transforma o nosso comportamento, mas o Evangelho, ele produz uma transformação, primeiro, interna, lá no coração, para que reflita numa mudança externa. Quando Jesus pregou no seu Sermão do Monte, sabe qual é o resumo de Mateus capítulo 5 e capítulo 6 principalmente? Jesus dizendo assim: olhe, todas as coisas que vocês fazem externamente, vocês precisam antes fazer no coração. Jesus ensinou isso quando ele falou sobre ira, sobre adultério, sobre vingança. Irmãos, é algo tão assim revolucionário, porque Jesus disse assim: vocês ouviram o que foi dito, não matarás, e foi isso que Moisés disse lá no Sinai, mas Jesus disse, sabe o que? Se você odiar o seu irmão em seu coração, você já se tornou um assassino. Porque o assassinato inicia aqui dentro, inicia a reação, é uma reação de algo que eu deixei produzir em meu coração. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo. E Jesus pega pesado, viu, irmãos? Prepara aí, homem e mulher agora, viu? Ele disse: se você olhar e cobiçar, você já cometeu o adultério. Aonde? No seu coração. E os homens da época, as mulheres da época, estavam acostumados a fazer as coisas erradas, e se eles conseguissem esconder, ó, tudo certo. Ninguém viu, ninguém sabe. Mas Jesus está dizendo: não, para Deus, o que importa é a motivação que está em seu coração. Da mesma forma, a mesma fórmula, Jesus usa quando ele vai falar sobre doações, sobre esmola, quando ele vai falar sobre oração, quando ele vai falar sobre jejum no capítulo 6. Ele diz assim: não façam publicamente, não externem, vá para o seu quarto, feche a porta, dê com a direita para que a esquerda não veja. Eu não sei se a esquerda para a direita não vê, eu não lembro. Está jejuando, irmão, não faça cara de jejum para alguém olhar e dizer: ei, parabéns, hein, está jejuando. Menino, tem um pastor amigo meu lá em Juazeiro, que quando eu vou visitar ele, ele olha para mim e diz: já vi que você não está jejuando. Oh, irmãos, é uma desgraça eu olhar e visitar, mas eu vou mesmo assim. O que Jesus está dizendo é que o que importa de verdade é o que está em nosso coração. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 13, os versículos de 1 e 3? Paulo diz assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, não valia de nada. Seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Paulo diz assim: se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se eu tivesse todo o conhecimento, se eu tivesse uma fé que movesse montanhas, mas não tivesse amor, nada seria. Paulo ainda diz assim: se eu desse tudo que eu tenho aos pobres, e entregasse a minha vida, o meu corpo, para ser queimado. Olha só, gente, espera aí, pelo menos isso, será que não vale? Se não tiver amor, de nada adiantaria. Mas olhe,
Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O Evangelho pode transformar o seu coração. O Evangelho pode transformar a sua motivação. O Evangelho pode ir mais fundo em você e mudar aquilo que você define como algo que você não abre mão, é aqui que eu tenho, é o meu orgulho. Não, o Evangelho chega lá e transforma todas as coisas. Se Deus é luz, você pode ter um coração agora cheio de luz, e com esse coração cheio de luz, você pode ter comunhão uns com os outros, como está aí no capítulo 1, versículo 6. Porque se o meu coração tem luz, eu não vou olhar para você com um olhar de ira, eu não vou olhar para você com um olhar de desconfiança, eu vou começar a agir com a luz que está dentro do meu coração. O Evangelho pode lhe transformar, porque Deus é puro, e Ele pode ir aí no seu coração e transformar qualquer pensamento maldoso e ruim, e purificar o seu coração, purificar os seus olhos, purificar a sua mente. Irmãos, eu creio no que eu estou dizendo, eu creio que o poder de Deus vai fundo em nossas vidas e transforma de justiça, justiça no sentido daquilo que é correto, justiça no sentido de você abandonar a mentira. O Espírito de Deus pode vir em você, e sem que ninguém precise lhe dizer nada, você começa a dizer: não, isso aqui não é justo, isso aqui não é correto, isso aqui não é honesto, eu não vou mais viver assim, e não me importa se estão vendo ou se não estão vendo, não me importa se é algo que a sociedade vai me dar reputação ou me gerar orgulho, não, o que importa é a opinião do meu Deus, com quem eu convivo e ando todos os dias, irmãos. E o que eu gosto mais, que eu acredito que teremos tempo mais para dedicar a eles ainda, nesse mês de novembro e nessa série, é a característica do amor. Quando você entende esse amor de Deus, quando você entende que é amado por Deus, quando você entende que Ele te amou primeiro, que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar, com um coração cheio de amor, tudo muda na sua vida, tudo muda na sua caminhada, tudo muda na sua mente e nas suas decisões. Essa é a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia daquilo que Jesus fez para restaurar o nosso relacionamento com Deus. Talvez você já sentiu que mudou de posição. Você não está mais no reino das trevas, você não está mais no reino dos homens. Talvez você já sentiu que o seu comportamento mudou, mas hoje pode ser uma noite que você diga assim: ainda precisa mudar coisas em meu coração. E essas coisas são coisas que ninguém vê. Essas coisas são coisas que não são detectadas no raio-x ali de entrada da igreja, irmãos. Vocês não sabiam, né? A gente tem um raio-x quando vocês entram ali na porta, sabe? Mas olha, esse raio-x, ele não detecta as coisas do coração. E nós podemos orar agora. Nós podemos apresentar a nossa vida diante de Deus, dizendo assim: Senhor, eu quero a obra completa, Senhor. Eu não quero mudar só o comportamento. Eu não quero, Senhor, ser só uma pessoa que tem uma boa fama. Não, Senhor, eu quero ter um coração diferente. Eu quero ter um coração igual ao teu. Eu quero, Senhor, ter um coração cheio de luz, cheio de pureza, cheio de justiça, cheio de amor. Nós podemos fazer essa oração.
E eu creio que o Espírito de Deus vai fazer essa obra em nós. Talvez hoje, aqui, agora, seja só o início, seja só o start. Talvez durante essa semana você precise continuar falando isso com Deus. Sabe por quê? Porque não é aqui que nós somos provados se o nosso coração mudou. Não, irmãos. Aqui é um ambiente neutro, tranquilo, favorável. Lá no trabalho amanhã vai ser o momento de verificar se o nosso coração está transformado. Lá nós falaremos ao Espírito de Deus: Espírito de Deus, eu preciso de mais luz. Espírito de Deus, eu preciso de mais amor. Está vendo aquela pessoa ali, Espírito Santo? Olha, você bote muito amor no meu coração, viu? Porque pense na pessoa. Pode ser que você precise falar ao Espírito de Deus sobre a pureza, porque tem aquela situação lá, irmãos, está lembrando? Essa situação aí mesmo. Oh Senhor, eu preciso de pureza no meu coração, porque é difícil. Mas eu creio que o Evangelho que nós pregamos aqui, a cruz de Jesus, vai fazer essa obra na minha e na sua vida.